Olá! O músico Tony Bellotto, em sua coluna no jornal O Globo, lembrou o trecho do ensaio A Inimizade e a Amizade do escritor tcheco Milan Kundera, que peço a permissão a eles e a vocês para dizer aqui. Em nosso tempo, aprendemos a submeter a amizade àquilo que chamamos de convicções, e até mesmo com o orgulho de uma retidão moral. É preciso realmente uma grande maturidade para compreender que a opinião que nós defendemos não passa de nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita, provavelmente transitória, que apenas os muito obtusos podem transformar numa certeza ou numa verdade. Ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, a fidelidade a um amigo é uma virtude, talvez a única, a última. Hoje eu sei, na hora do balanço final, a ferida mais dolorosa é a das amizades feridas, e nada é mais tolo do que sacrificar uma amizade pela política. Bom, é evidente que a gente não tem pensado muito em palavras desse tipo. O Expressão Nacional hoje quer saber por que o acirramento da luta política invadiu de forma tão violenta a vida privada. Famílias são desfeitas, amizades de infância rompidas, casais separados. Quem está aqui para nos ajudar a entender esse momento e talvez buscar saídas para ele são a deputada a professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata do Tocantins, a doutora em Ciência Política Malena Rebaim Rodrigues Sattler, professora do mestrado profissional em Poder Legislativo do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e o psiquiatra Augusto César de Farias Costa. E antes de começar, eu queria mostrar o depoimento do psicólogo Gilberto de Godoy, que não pôde participar do nosso programa, mas nos contou uma dessas histórias que ilustram esse momento. Vamos ver? Acho muito importante esse programa, falando dessa questão de polarização social, porque a gente está vivendo um momento de turbulência social muito grande. Outro dia eu tive no consultório o caso de um senhor de 60 anos de idade, que tem uma filha de 30 e poucos anos, sempre se amaram loucamente. E essa moça, numa discussão em família, num almoço, um dos lados, o pai e a mãe, defendendo um dos lados aí socialmente falando, nessa questão política, e ela defendendo o outro lado. Eu sei que no almoço saiu uma briga e ela mudou de casa e ele lidando com isso agora como uma questão clínica de tanto sofrimento. Acho que a grande questão que a gente tenta agora é explicar quais são as causas, quais são os motivos que levam a essa polarização social. E a gente pode dizer que as causas são sempre multideterminadas. A gente nunca encontra, sobretudo em contingências amplas e complexas, como essas metacontingências sociais, no caso dessa polarização social, a gente nunca encontra uma variável só para explicar o que está acontecendo. A gente vê que as pessoas tendem a se comportar mais vinculadas a apenas um aspecto ou até emocionalmente diante dessa questão e às vezes não tem uma capacidade crítica de analisar essa situação da forma adequada. A gente tem que pensar que as coisas passam, as contingências passam e as relações devem ser preservadas. Olhando de uma forma clínica, eu acho que é muito importante essa ênfase. Agora, de uma forma social, a gente teria que ter uma série de outras variáveis para explicar essas metacontingências que estão envolvidas, obviamente, numa questão de grupos defendendo visões diferentes e brigando entre si, que é o que está acontecendo agora. Eu acho que é muito importante a gente tentar explicar isso de uma forma bem ampla. Deputada Dorinha, professora Dorinha Seabra Rezende, a gente tem uma tradição, pelo menos socialmente, de sermos gentis. Né? Mesmo uma sociedade cruel, violenta, né? Socialmente a gente tem... Por que a gente está abandonando isso? Por que agora a gente sai falando os maiores descalabros para as pessoas de quem a gente discorda? Isso nunca foi um crime. Eu nem sei se é quer dizer, habitualmente ser gentil. Eu acho que essa questão, eu penso, do relacionamento e do entender o outro e não entender que a sua posição é a única correta, acho que é um processo, um exercício. Eu entendo que o nosso cuidado sempre tem que ser esse. Eu, como sou da educação, acho que na sala de aula o professor tem que ter esse exercício o tempo inteiro. Ele tem 30, 40 cabeças com histórias diferentes, com olhares diferentes. E às vezes a paixão ou às vezes determinado tipo de vivência pode levar a
uma visão muito focada, até perigosa, né? Principalmente nessa situação de embate, de momento político, e às vezes no espaço da escola, né, é muito comum, né, numa relação entre professor e aluno, o próprio professor entender que aquela eu sempre sou eu que ensino e você está para receber. E eu acho que nas relações humanas também é esse cuidado e essa vigilância permanente, de entender, como nós ouvimos, na minha opinião, um belíssimo poema, nem sempre, a minha razão ela pode ser transitória, depende do que como eu estou olhando, como eu estou enxergando. Então, eu acho que é uma vigilância e é natural num momento de tantas emoções e que, às vezes, a escola também se acha ou as pessoas acham que elas não têm que ter essa atenção com o pensamento do outro. Deputado Chico Alencar, o senhor que também é historiador, esse é um momento mais único na história do Brasil. Alguns historiadores têm falando em 36, né, que é um momento bastante distante para a gente que está vivendo agora. Quer dizer, historicamente, o que está acontecendo? Né? Não, olha, em primeiro lugar, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele marcou muito essa noção aí do homem cordial brasileiro. Mas ele estava se referindo à característica do coração, o homem cordial como o apaixonado, o expansivo, um pouco diferente do português que nos colonizou, mas fruto desse amálgama conflitivo do encontro aqui do negro escravizado, do índio dizimado, do português predominantemente conquistador. E aí deu esse povo da raça Brasil, que é mesmo falante, ruidoso e festeiro, como diziam na Semana de Arte Moderna, mas nós já tivemos muito conflito aqui. Será que o povo que vivia lá no Pará, na época da cabanagem, ou na Bahia, na época da Revolta dos Malês, ou lá no Maranhão e no Piauí, a balaiada, os farrapos no Rio Grande do Sul, guerras intensas, isso no século XIX, quando o Brasil estava se consolidando como uma unidade territorial sob o regime do Império, com escravidão, com patriarcalismo. As mulheres sempre foram muito vítimas da nossa cultura patriarcal, machista. Então, é um certo mito dizer que a gente é cordial nesse sentido de delicado, educado, gentil. Nós somos brigões e grosseiros. Não como determinação, mas depende também da formação. A internet, que é um elemento novíssimo do ponto de vista da nossa história, eu acho que ela liberou os instintos mais primitivos, como disse um deputado aqui uma vez, eu já estava aqui no início do mensalão, ela evoca em cada um, porque fica com a capa de um certo anonimato, a possibilidade de xingar, de ofender. Então é um conjunto. Agora, é curioso como a gente tem a capacidade de morrer afogado, brigando na superfície. Eu pergunto, na questão de hoje, de agora, que tem mesmo afastado amigos, criado polêmicas até no almoço de família, será que os polos em disputa têm mesmo um projeto de sociedade tão antagônico assim? Eu acho que o PT e o PSDB, desse polo já cansativo, desse fla-fluzinho com cansaço de materiais, eles no fundo têm muitos pontos de proximidade. E os governos da era Fernando Henrique, 8 anos, e da era Lula e Dilma, 13, está no 14º, foram em alguns aspectos muito complementares. Os banqueiros adoravam, ganharam muito em ambos os períodos aí. Um teve ênfase mais no social, o outro no equilíbrio da moeda, né? Então, no controle da inflação. Então, não há um projeto de sociedade. A luta de classes não está nítida e definida. E a gente se estapeia, às vezes, sem saber por quê. Fica o emocionalismo que acaba perturbando a boa razão e, consequentemente, o bom debate. A gente devia, pelo menos, saber por que está brigando. Mas tem um instinto muito agressivo, talvez pelo Brasil ter se urbanizado meio caoticamente. 80% da nossa população vive em 9 regiões metropolitanas. É um caos. Você de manhã pegar 2 horas de engarrafamento todo dia, voltar exausto, não tem mobilidade urbana, não tem saúde que presta, não tem educação adequada, as pessoas já ficam muito agressivas. Um dado de 2000
do ano 2000 para cá, sabe quantos torcedores de futebol morreram em brigas de torcidas? 113. Isso é uma tragédia. Então, essa violência meio sem sentido, né? Essa rebeldia sem causa profunda, sem um projeto de país que teria que ser generoso, fraterno, ela está muito espalhada por aí. Eu acho que a gente vive uma certa crise civilizatória e de sentido. Por que essa violência, doutor Augusto? No lugar onde devia ter maior racionalidade, né, a discussão política? Eu vou me reportar à questão da nossa humanidade. Os seres humanos eles só têm duas modalidades de relacionamento. Ou eles competem ou eles cooperam. E numa sociedade como a nossa, que é baseada contemporaneamente no narcisismo, na exaltação do ego, onde existe uma glamorização no embate, onde há... Eu me lembro que quando eu era garoto, que tinha briga de colégio, a questão era imobilizar o adversário. Hoje em dia é abater, é exterminar isso da violência nos colégios, é exterminar, ele não é mais um adversário, ele é um inimigo e tem que ser exterminado. Isso tudo dentro de uma construção cultural voltada para a violência, na televisão, nos videogames, na glamorização dos espetáculos de arena, onde a gente vê um retorno ao Coliseu Romano. Enfim, tudo isso aí faz parte desse caldo de cultura. E uma outra questão que é a dificuldade que tudo isso fez na possibilidade de construção de consenso. Porque para haver com a construção de um consenso, você tem que ter alteridade, ou seja, você tem que estar no lugar do outro. Se você não estiver no lugar do outro, você não pode fazer um argumento que possa conciliar sua necessidade e a necessidade do outro. E, além disso, a questão da própria política. Porque a política começa dentro de cada indivíduo. Na hora que eu quero tomar um sorvete de laranja ou um sorvete de morango, eu tenho um problema político dentro de mim que eu tenho que resolver. Quem é que vai prevalecer? Se eu vou tomar primeiro o sorvete de morango ou o sorvete de laranja? Então, essa questão política ela se transfere para o mundo, se transfere para as relações, e a gente tem uma sociedade hoje que é polarizada porque não aprendeu, ou melhor, talvez tenha um dia tido essa capacidade, mas desaprendeu a capacidade de construir consenso e de aprofundar argumentos. E como a cultura da internet é uma cultura de superficialidades, como disse o deputado, morre afogado na superfície, todo mundo se coloca como um grande entendedor de tudo, né? Um falso ecletismo onde a gente não tem densidade para aprofundar qualquer argumento e aí sair da superficialidade dos jargões que são veiculados. E junta todas essas coisas ficam juntas, por isso que é uma coisa multifacetada, e a gente tem aí mais uma questão de quem vai ganhar, quem vai prevalecer numa discussão e quem vai perder como sendo o objetivo em si, e não a construção do argumento que possa levar a um consenso e aí se estabelecer alguma plataforma, algum projeto para aquelas relações ou mesmo para o próprio país. Professora Malena, eu sei que a senhora escreveu 2 artigos que tratam da questão da perda da confiança no processo político como um motor de degeneração desse processo, né? Gerador de antagonismo social e gerador de desconfiança nos próprios políticos, gerador de desconfiança na própria democracia, no Estado de Direito. Desse ponto de vista, como é que a senhora vê essa questão aí? Quer dizer, o que gerou essa situação, do seu ponto de vista? Primeiro, eu não vou resistir a comentar o que você colocou da racionalidade na política, né? Eu lembro de uma professora que é seguidora do Carl Schmitt, que hoje está na moda, é um teórico alemão, mas foi acusado de apoiar o nazismo. E ele dizia que não existe política sem a relação amigo-inimigo. E ela vai dizer, olha, a política não existe sem a dinâmica das paixões, que está na relação amigo-inimigo. Se você não tem antagonismos insolvíveis, você não tem política. Então, ainda que não haja antagonismo, como o deputado falou, nesse nível, né, ainda que houvesse, isso não deveria atrapalhar a democracia. Né? O problema é que, quando você começa a desconfiar das regras desse jogo, que é o que pressupõe também o funcionamento da democracia, você tem um problema muito grande de efeito dominó. Por exemplo, nós todos estamos aqui porque confiamos no convite, de que você estaria aqui, né, de que haveria um programa e tal.
eu vou votar porque eu confio que quem for eleito realmente será legitimado pelos votos, que aqueles votos são contados de forma correta. Por mais que eu reclame do meu governante, eu confio no sistema eleitoral, né? Quando eu começo a desconfiar, isso foi muito semeado durante o processo eleitoral, das últimas eleições, dessas regras desse jogo, quando eu começo a questionar, aí a gente vê a coisa da moeda. Né? Por que eu pago uma coisa mesmo achando caro? Porque eu confio naquele sistema de mensuração. Quando eu passo a desconfiar, aquela moeda perde valor, que é o que a gente está vendo, por exemplo. Né? E aí os especuladores se aproveitam dessa desconfiança da moeda. Tanto que o dólar não precisaria nem estar tão alto hoje como ele está. Mas o que gera isso é a desconfiança. Quando eu passo a desconfiar de todo o sistema da democracia, né, porque são regras de acordo tácito que todo mundo cumpre, eu acho que vale a lei do mais forte. E aí, para mobilizar o mais forte, se eu tenho que ser o mais forte, eu preciso mais ainda desse inimigo. E aí eu mobilizo emocionalmente as pessoas. Aí viram trincheiras. E nesse sentido a internet é muito importante, né? Porque ela vem reforçando essas posições polarizadas. As pessoas não percebem que elas são guiadas pelo Face, por exemplo, pelos algoritmos, né? Até a gente pode entrar nisso depois, que repetem para você aquilo que você quer ver. Então isso reforça a opinião de que eu estou certo. E se eu estou certo, o outro não vê a verdade, ele precisa ser eliminado. Então não vale a regra do jogo mais. Começa a valer a regra do mais forte quando eu não confio no que está sendo colocado em jogo. Professora Dorinha, quando a gente, há alguns anos atrás, surgiu a internet, foi vista como uma grande ferramenta de democratização, né? De democratização, de acesso à informação e de democratização da fala. Né? Como disse agora o doutor Augusto, todo mundo fala. Né? E o que não é ruim, né, deputado? Todo mundo ter o direito de se expor. Mas é também um ambiente que gerou, quer dizer, em que medida ela contribuiu para a democracia, em que medida a senhora vê essa contribuição, quer dizer, para esse ambiente ou para um ambiente de melhorar as relações entre as pessoas? Eu acho que é muito importante, eu vejo na ótica, por exemplo, eu sou de um estado pequeno, do Tocantins, o acesso que as pessoas hoje têm a ter o mesmo nível de informação de que quem está aqui em Brasília ou em outro lugar, eu acho que isso facilita. Ao mesmo tempo, eu participo de muitos grupos de debate, discussão, e eu percebo que esse aspecto do vencer e de convencer, se eu não convencer, eu tenho que eliminar, eles estão num debate, de repente, já pegam um monte de link de pessoas que falaram alguma coisa parecida para poder legitimar o argumento. Eu percebo essa superficialidade, essa animosidade. Às vezes tem determinados grupos que o nível de debate ele é tão agressivo que você se sente mal até de participar, porque não é um grupo em que exista a vontade de tentar construir um consenso, mas sim de mostrar que o meu pensamento é único e tudo que vem diferente disso não precisa ser nem respeitado. As relações ficam tão agressivas que te impede até de você tentar um diálogo, tentando uma conciliação entre os diferentes grupos. Agora, eu acho que o acesso que foi dado hoje pela internet, eu vejo o espaço, isso dentro do espaço da escola ou das comunidades, eu acho extremamente importante, porque isso permite a informação, o circular com opiniões diferentes. O problema é lidar, como é que as pessoas estão lidando com o diferente, com o que pensa que não precisa estar no meu lugar, pensa de maneira diferente, enxerga o mundo de maneira diferente. Acho que na minha opinião, é esse processo educativo Nesse mesmo. sentido, a senhora falou do ambiente tão agressivo, a gente recebeu uma mensagem do Fábio Brando de São Paulo. Ele diz que nem saio mais de casa para evitar essas acaloradas discussões. Parece uma torre de Babel, cada um fala um idioma. E é uma coisa que a gente tem detectado em diversos artigos, muita gente tem se manifestado, inclusive nas próprias redes sociais, falando, eu não me coloco porque eu não sou nem coxinha, nem mortadela. Né? Eu tenho uma opinião que não aceita lado nenhum, mas eu tenho medo. Isso está inibindo a opinião que talvez fosse uma outra opinião, como o deputado... Primeiro, a internet é ótima. Eu acho que ela dá um protagonismo, como aquelas manifestações muito importantes de 2013,
que reverberam até hoje. É muito bom que as pessoas tenham reencontrado o espaço da rua para colocar suas ideias. Só que tinha um elemento muito individualizado aí. Cada um, de alguma maneira, era a sua própria manifestação, fazia lá o seu cartazinho e exibia. A internet é isso também. Tem gente que deixou de ler jornal. Minhas filhas falam, pai, você viu lá o meu Face, eu coloquei tal coisa e tal. E eu tenho um Facebook público, puxo a orelha delas. Poxa, olhem lá, aquilo é mais universal. A gente sempre se acha com o melhor ponto de vista e do melhor lugar. Mas, por outro lado, aí tem as singularidades brasileiras. Nós temos muito pouca cultura democrática. A história brasileira é um contínuo autoritário de diferenciadas formas, da colônia, o império, a república oligárquica, o Estado Novo, a Era Vargas, com espasmos de democracia liberal. A ditadura de 64, até os anos 80 do século passado. Agora que a gente está vivendo a maior experiência continuada de democracia política, ainda que a política esteja muito colonizada pela economia, esses escândalos sucessivos de corrupção, que também unem grande parte dos contendores, né? A lama está lá e cá, eles revelam que a gente ainda também tem pouca transparência, pouca democracia. Agora, é um aprendizado. Eu sou otimista. Acho que com toda essa celeuma e rupturas mais ou menos politizadas, não discutindo muito projeto de país, mas a sua vitória imediata ali, bem conjuntural, se cai a Dilma, se fica a Dilma, se o PMDB presta ou não presta. Aqui na Câmara a gente vive isso. Isso tudo não vai fundo na questão que é a crise da representação, que é uma sociedade ainda muito injusta e desigual. Agora, que bom que as pessoas estão discutindo mais, tem um lado positivo. É o fato de que as pessoas estão discutindo mais política. Tem um episódio, aí encerro, o João XXIII, o Papa, que abriu um pouco as janelas da igreja, né, muito milenária e fechada, com o concílio ecumênico, um dia ele foi olhar na janela lá, a Praça de São Pedro, e tinham católicos progressistas e conservadores quase brigando, se estapeando. E aí vieram aqueles acólitos do Papa, santidade, o senhor não pode ver isso. Aí falou, não, enquanto eles estiverem se estapeando pela nossa igreja, tá bom, é sinal de que estão com paixão por aquilo. Então tem um lado também que eu acho que a gente tem que entender. Se é uma discussão política acalorada, tem um elemento positivo. E quem não está nem numa trincheira nem em outra, eu tenho um lado, por exemplo, mas não comungo inteiramente com as posições. Acho o governo Dilma péssimo e nem por isso ele deve ser destituído com o conteúdo desse impeachment que está proposto aí. Agora, a gente tem que criar a terceira, a quarta, a quinta margem. Ninguém deve vir com esse telespectador aí dizer que fica em casa porque não quer mais discussão. Tem que... E às vezes você desconcerta os exaltados. Você joga uma palavra de serenidade, aí as pessoas percebem até o ridículo da sua paixão desmedida. A professora Marlene estava falando uma questão sobre a questão dos algoritmos aí que acabam um pouco essa possibilidade, né? Porque a internet ela tem esse potencial democrático mesmo. Inclusive na ciência política, né, tem muito estudo sobre isso, as coisas podem ser muito melhor resolvidas, pode ter mais diálogo, mas, por enquanto, não é muito o que a gente vê, porque são feitos também para agradar o consumidor. Tem uma relação de consumo. Então, as pessoas não percebem, por exemplo, se eu sou contra o impeachment, né, ele vai sugerindo matérias, conforme os meus posts. Isso é o mais fácil de perceber. Se você leu isso, lê aquilo. Porque ele quer ver o que você gosta e ele vai te oferecer o que você gosta, até para poder oferecer também propagandas de produtos. Mas as pessoas não percebem que eles filtram, inclusive, os posts que você vê, pela sua preferência. Se ele consegue detectar qual a sua preferência política, ele vai dar prioridade para os posts que reforçam a sua posição. Né? E aí é muito interessante, tem um professor de Harvard que tem um estudo mostrando polarização de grupo. Que se você coloca, digamos aqui, né, nós todos somos moderados em relação ao aborto, que é um tema polêmico de paixões, né?
Temos aqui moderadamente a favor e moderadamente contra. Se nós colocarmos desse lado moderadamente a favor e do lado de lá moderadamente contra, separarmos e discutirmos entre nós, ele falou que foi detectado que as pessoas ficam mais radicais porque se reforçam, então de moderadamente passam a ser muito contra ou muito a favor, né, e tendem a hostilizar o grupo contrário. Então, esse efeito de polarização, embora tenha um potencial muito democrático de diálogo, ele acaba sendo favorecido por esses algoritmos de filtro, que ficam reforçando a posição das pessoas. E no caso, aí lembrei que você falou da sua filha, muita gente hoje se informa pelo Face, né? E esse é o perigo. Porque quanto mais fonte de alternativa de informação você tiver, ótimo. Isso é um dos pressupostos da democracia também, justamente para você ter contato com tudo que dizem. Né? Mas quando você se informa sobre determinada coisa e se é detectado que você gosta daquele tipo de informação, a tendência a enviesar o seu pensamento e atitude ela é muito grande. E aí isso acaba ajudando ele. Mas acho que a tendência de categorização é muito grande, de tentar enquadrar. Eu sofro muito isso, como sou deputada de um partido de direita, muitas vezes eu votei contra a redução da maioridade penal. Eu fui muito pressionada. Você está no partido errado, agora virou, você é comunista, é PCdoB, um desejo que tem de te enquadrar e às vezes até aqui dentro da Câmara muita gente fala assim, você não combina com o partido que você está, as suas posições são assim ou são assado, diferente. As pessoas têm essa vontade de querer encaixotar todo mundo, como se você tivesse responsabilidade de ser uma categoria sem poder estar mudando de posição, avançando em um sentido ou no outro, e essa coisa da representação, né? A gente acho que, na verdade, as pessoas acham que no período da política elas têm um intervalo de caráter, porque elas acham que os deputados brotam aqui, e na verdade elas foram escolhidas, com todos o viés e formação, e escolha e histórico para chegar aqui. Né? Foram elas que votaram, é o povo que votou, que escolheu. E a gente vai voltar para falar mais sobre democracia depois do intervalo. O Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo. Até lá. A Expressão Nacional está de volta. Hoje nós conversamos sobre a invasão da intolerância política na vida das pessoas. Os nossos convidados são a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, a doutora em Ciência Política Malena Rebaim Rodrigues Sattler, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e o psiquiatra Augusto César Farias Costa. E a gente queria começar esse segundo bloco mostrando um vídeo que a filósofa Márcia Tiburi, que esteve em Brasília para o lançamento do seu livro Como Conversar com um Fascista, gravou para a gente. Vamos ver? Oi, Vânia. A gente pode falar de dois registros, a democracia como um registro, o autoritarismo como um registro. Um registro político ou ético-político, mas nós também podemos falar de um registro afetivo, que opera construindo a democracia ou o autoritarismo. Podemos dizer que o amor constrói a democracia, enquanto o ódio constrói o autoritarismo. O que é o amor? O amor não é um afeto natural. O amor é humano. Tudo que é humano passa pela linguagem, logo é construído. Da mesma maneira, o ódio. O ódio não é um afeto natural. Não nascemos com o ódio, não existe uma substância odienta. O que existe é uma construção do ódio dentro da cultura, nos contextos, nas circunstâncias. Atualmente, estamos vivendo com profundidade uma experiência de ódio. Não é a pior das experiências, pois ainda podemos transformar o ódio em amor, porque amor e ódio são, digamos, afetos dialéticos. Um se transforma no outro. Quem já se separou de um amor sabe muitas vezes o que significa essa dialética entre o amor e o ódio. As pessoas que a gente amou podemos passar a odiar e aquelas pessoas que desprezávamos podemos passar a amar profundamente. Isso, em termos de política, é, ao mesmo tempo que grave, muito interessante se a gente souber levar. Não existe política sem dissenso e amor e ódio
eles podem também ser dois afetos que compõem contextos em que o dissenso faz parte, em que o dissenso é também um modo de ser da política. Ao mesmo tempo, se as pessoas perdem de vista a lucidez em relação a esses afetos, então tudo se perdeu. É importante pensar, a meu ver, a política e, sobretudo, a democracia a partir desses dois registros. Registros, portanto, que não estão dados apenas na esfera objetiva, mas na subjetividade de cada um. É bom a gente se perguntar, e eu coloco essa pergunta aí para vocês, se vocês consideram que operam num registro amoroso ou num registro de ódio, que é o registro autoritário. Como é que a gente faz para se colocar, para poder responder essa pergunta? É difícil responder essa pergunta, mas essa pergunta ela é urgente para entender se nós estamos construindo relações positivas, relações no sentido estrito da palavra, ou se nós estamos produzindo anti-relações, destruindo relações e inviabilizando dessa maneira a nossa existência como seres políticos. Doutor Augusto? Muito boa essa provocação da Tiburi. E eu acho que tem um pouco a ver com a questão do entendimento do que é uma crise. Então, a crise antes de ser uma oportunidade, ela representa o esgotamento de um modelo. Quando a gente vive uma crise pessoal, certo? É porque aquele modelo que a gente estava vivendo, ele não é mais suficiente. Ou uma crise conjugal, ou uma crise familiar, ou uma crise de uma cidade, ou de um país, ou de um planeta. Significa que o modelo não está atendendo mais, não é mais uma coisa que contempla, pelo menos, a maioria das pessoas. Isso pode acontecer também como um combustível para que a gente entenda que o que estava oculto por autoritarismo, seja um autoritarismo interno ou um autoritarismo do ponto de vista político-social, aquilo não é morto, aquilo está latente, aquilo fica fermentando. E nós, na história do Brasil, como bem falou o deputado, a gente tem várias situações pendentes que foram esmagadas, certo? E não foram terminadas, não foram consumadas e com isso serviram de estrutura para a gente formar uma sociedade que se pretenda plural e justa. E tudo foi abafado pelo autoritarismo. Então, a capacidade de conversar e daí poder construir consenso, talvez a gente nunca tenha exercitado isso enquanto cidadão. Só que um dos requisitos da democracia é a cidadania. E aí nós estamos ainda, na minha opinião, na construção de uma cultura de cidadão onde a gente possa conversar e a exigência e o equívoco entre entender e aceitar possa ser desfeito. Porque a gente às vezes está conversando com a pessoa, ela tem um argumento, a gente refuta o argumento e a pessoa diz para a gente: não, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo, sim. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu não estou aceitando. Então, o espaço para a inconcordância sobre um determinado assunto, ele deixa de existir porque o entendimento, a racionalidade é obrigatória em cima da subjetividade. Eu posso discordar, não concordo, mas eu entendo o que você está dizendo. Então, só o fato de você qualificar o entendimento que a pessoa espera de você, eu acho que desarma um pouco e aproxima talvez mais as pessoas nesse sentido de construir um diálogo pautado no amor, não um amor romântico, mas um amor no sentido do respeito à humanidade do outro e de si próprio na construção dessa possibilidade. E outra coisa que eu queria comentar também é que tudo que estava, do ponto de vista das relações familiares, também pendente, tem uma autorização agora para ser explicitado, né? Situações familiares mal resolvidas do ponto de vista emocional, do ponto de vista subjetivo, da micropolítica familiar, da microsociologia familiar, elas, nessa hora, elas têm uma autorização para se manifestarem e se confrontarem até. O que está faltando, talvez, isso talvez possa ser um debate interessante para se promover, até das próprias lideranças políticas, vamos dizer assim, é começar a abordar essa questão no sentido de construir a capacidade de conversar, de construir argumento e não ficar refém exclusivamente dos jargões que são veiculados e que reduzem
a conversa a uma coisa de submissão, certo? Ou de prevalência de vitória. Porque uma conversa que não é democrática, alguém vai ter que perder. Então, nesse sentido, eu acredito que esse processo de aprender com a crise e tornar a crise um instrumento de evolução pessoal e coletiva, eu acho que a gente ainda tem um percurso razoável para enfrentar. Até porque toda crise é o início do fim de um determinado ciclo, de um processo, de uma relação conjugal. E tem um momento mais trevoso, que é o que a gente está passando em termos de Brasil, acho eu, que é entre esse fim de ciclo velho que já morre, mas o novo que ainda não surgiu com nitidez. Então, isso o Antônio Gramsci, ele tem estudos sobre isso, ficou tanto tempo preso pelo fascismo italiano que ele pode escrever muito lá os seus cadernos do cárcere. E ele fala do interregno, do ponto de vista histórico, que é exatamente quando um ciclo histórico está acabando e o outro ainda não se firmou. E nesse período há muito tumulto. Inclusive surgem, segundo ele, figuras fantasmagóricas, aberrações estranhíssimas, que na Câmara tem alguns, que do ponto de vista do cenário político causam muito espanto, mas não tem durabilidade. E aí a gente tende, para simplificar as coisas, além do maniqueísmo, o bem absoluto e o mal total, é o preto no branco, fora disso não há mais nuance nenhuma, a gente também fica buscando heróis salvacionistas. Sem Sérgio Moro, a corrupção não acaba. Uma pessoa só, coitada, é até querer muito, né? Então, nós temos essa mentalidade meio de história em quadrinhos também, né? De heróis, vingadores, justiceiros. Se me permite uma parte também, uma contribuição, eu acho que a questão do próprio regime parlamentarista e do regime presidencialista está envolvida nessa questão. Porque o regime presidencialista ele é muito pautado na figura paterna, ou materna, no sentido dessa autoridade central. Enquanto o parlamentarismo ele é muito pautado num coletivo, em uma coisa que é mais fraterna, entre aspas, não quer dizer que não tenha diferença, mas no sentido de um compromisso colegiado, né, em cima de uma determinada proposta. Então, a necessidade dessa pessoa salvadora, dessa pessoa que vai dizer o caminho, ela permanece dentro da nossa mente, né, dentro da nossa emoção, como uma necessidade que aqui e acolá ela fica se manifestando, principalmente no momento de crise, onde há uma certa desnorteação por onde é que as pessoas vão optar, por onde é que elas vão seguir. Agora, quando a sociedade se fecha ao diálogo, quando ela mesmo entre si, internamente, ela não consegue dialogar, né, e parte dela, né, lembrando a questão colocada pela professora Malena, tem essa descrença nas instituições, a descrença na democracia, a chance da sociedade... o senhor falou em períodos que as pessoas, personalidades... não sei qual, estranhas, bizarras, durem pouco. Aberrações. Em alguns momentos elas podem durar muito, né? Períodos ditatoriais podem sair daí. A gente tem parte da população pedindo regimes ditatoriais, né? Pedindo uma intervenção autoritária, uma resolução autoritária da crise. Porque a ditadura substitui a incerteza pela força. Sim. E a descrença. E, na verdade, é essa ideia que a gente tem de achar que existe para eu estar certo, o outro tem que estar totalmente errado. É a polarização mesmo de um debate que às vezes acontece dentro de casa, num grupos de amigos. Quer dizer, eu não posso estar certo em alguns aspectos e o outro também ter a sua contribuição. Não. Eu acho sempre que eu estou na posição de ter todo o domínio, toda a informação. Eu acho que é o nosso modelo de sociedade e mesmo de educação, essa polarização do certo e do errado. Isso que a senhora falou, a questão há uma intolerância que eu acho... Não, mas tem um tipo de intolerância que eu acho bem-vinda, sabe qual é? A intolerância com o preconceito, a discriminação, que está muito em voga. Todas as formas de anulação do outro. Isso a gente não pode contemporizar, não tem que ficar raivoso, mas tem que combater. Tem que combater, não é ficar
irmã Dulce, né, mal comparando, todo mundo bonzinho e tal. Não, tem disputa numa sociedade de classes, tem diferenças. Agora, eu estou vendo muita... A gente tem que ser intolerante com a intolerância. Que eu ouço aí. Eu só queria colocar um elemento que a professora Dorinha falou. Eu queria colocar um desenho. Todos devem ter visto esse desenho. Esse foi publicado no Facebook pelo pai de uma criança que fez esse desenho. E ele ficou muito orgulhoso, independente do que as pessoas achem sobre a presidente Dilma, o ex-presidente Lula. A discussão que surgiu desse desenho é a questão de que nós estamos ensinando crianças a odiar. Eu tinha mais de 40 anos quando a minha mãe falou, você fala muito, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Isso não é um sentimento bom, não é bonito isso. Eu levei a maior bronca por hábitos de linguagem. E os pais estão orgulhosos de ensinar ódio, né? Será que isso vai acontecer? O que vai acontecer com essa sociedade que a gente está ensinando crianças? As crianças de 3, 4 anos que mal sabem o que estão falando, com expressão de ódio, de morte, de alta violência. Teve um menino que foi agredido porque foi de camisa vermelha na escola, com a bandeira da Suíça. Coitadinho, ele nem sabia de... A médica, quer dizer, o que vai acontecer? Quer dizer, essa criança. Questão do ponto de vista educacional, o que a gente está ensinando para as crianças? Que país que a gente está construindo? Essa cultura da violência, ela já vem existindo, porque a violência rende muito dinheiro, certo? É um mercado da violência que é estabelecido e que é muito rentável. Então, agora eu observo que crianças, né, muito pequenas, elas reproduzem o que os adultos fazem. Porque a criança, ela não inventa, ela copia de alguém. Ela pega esse modelo mas os pais não deveriam ser cuidadosos? A cultura da violência com os pais, né? Os pais deveriam ser cuidadosos, os professores tinham que ser cuidadosos, e aí me preocupa, por exemplo, hoje a discussão nacional, o Plano Nacional de Educação, ele se resumiu nos municípios ao debate sobre a questão de gênero ou não. Sendo que nós temos um país com os piores resultados de educação. Nós escutamos discurso das pessoas dizerem, como eu debati com alguns deputados aqui, dizendo, olha, o professor tem que ensinar português e matemática, ele não vai ensinar nada de caráter. Gente, o que é isso? A escola é um processo de educação, são valores. Se um pai estimula uma criança, independente do tipo de informação, a colocar morra fulano, morra beltrano, fora, é uma agressividade que eu vou formar um adulto em que acho que essas relações são normais, em que eu não tenho que respeitar o outro que pensa diferente de mim, que eu não gosto da posição dele, mas nem por isso eu tenho o direito de pensar nele, desejar a morte ou uma violência extrema. É por isso que você pega uma situação de uma criança de 9, 10 anos que sai por aí atirando, matando outras pessoas. Na verdade, existe uma... E os pais tinham que pensar nisso. Independente de eu trazer essa ideia da paixão do time de futebol, eu tenho que entender que eu estou ajudando a formar ou deformar um caráter, uma forma de enxergar o mundo, de relacionar com o outro. Vânia, e o pior é que isso vai se espraiando, inclusive, para as expressões religiosas. Vão surgindo igrejas, denominações novas, neopentecostais. Eu falo isso de um meu lugar, de uma pessoa que tem dimensão religiosa na vida. Mas o dogma da crença ali, ele se transporta para tudo. Então, as pessoas são absolutamente dogmáticas e autoritárias a partir de uma religiosidade que deveria ser generosa. Isso se expressa em agressão a outras crenças, né? Houve uma menina lá do Candomblé, no Rio, o ano passado, que foi apedrejada. E na leitura do mundo, aí surgem bancadas políticas fundamentalistas. Eu tenho a verdade revelada pelo meu Deus único, absoluto, e tudo que está fora daqui é pecado. Toda outra concepção é obra do demônio. Isso é terrível, isso é semente de um fascismo aí do século XXI. É o ódio, né? Que ela acabou de falar. Em nome de Deus, né? Tá bom, o Deus lá do Antigo Testamento, ele era bravo a beça, bem vingador, mas Jesus Cristo mudou a lei. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu tenho que reconhecer a minha dignidade, mas saber que
eu sou tão grandioso quanto o outro, qualquer que seja a condição social dele. Eu vou aproveitar a deixa do deputado Chico Alencar e pedir que cada um termine. A gente tem 1 minuto de encerramento. Assim, qual a perspectiva que vocês veem para a gente sair dessa situação? Eu penso que seria uma disposição para ouvir o outro e a perspectiva de construir o consenso na medida em que a gente tenha a consciência de que nós não vamos ter essa resposta sozinhos. Precisamos do coletivo para poder construir esse novo país, essa sociedade. Qual é a sociedade que se quer? Qual é o país que se quer? É um país justo, plural? Então, como é que a gente vai construir isso? Então, a gente vai precisar se reunir nos diversos fóruns da sociedade para poder construir essa proposta, né? Mas mantendo a garantia de intolerância diante de qualquer perspectiva autoritária, qualquer perspectiva que transforme a nossa sociedade numa sociedade de desiguais, mais desiguais ainda, sem nem chance de poder manifestar a sua insatisfação com a desigualdade. Deputado Chico Alencar? Eu vou falar agora no plano político. Eu acho que a gente tem que caminhar, primeiro, para o reconhecimento de que as formas políticas atuais estão muito desgastadas. O presidencialismo de coalizão, que implica em barganha para ter base de apoio, ele se esgotou, se exauriu. Você tem um sistema político muito dominado pelo poder do dinheiro, é preciso substituir isso pelo poder das ideias, dos projetos. E os diferentes projetos de sociedade têm que se confrontar. O ideal mesmo é a gente ter uma nova constituinte, eleições gerais em igualdade de condições, começar a refundar a República. Só isso, né? Pouquinho. Mas eu acredito nessa possibilidade, não imediatamente. Agora, como canta lá meu querido amigo Chico Buarque, não se afobe não, que nada é para já. Eu acho que é um processo que vai demorar um pouquinho. E vai passar, essa fase mais estressada vai passar. Uma observação, vocês acham que se não tivesse inflação, desemprego, crise econômica, tinha impeachment? Duvido. Professora Malena? Bom, 2 coisas que eu acho bem rapidinho. A primeira, a resposta óbvia, que é com diálogo, né? E por que o diálogo? Digo em todas as esferas. Porque quando o processo é legítimo, mesmo que a decisão seja contra mim, se eu confiei nele, eu participei dele, eu aceito, né? Então, assim, a sociedade, acima dos antagonismos, está dizendo que está de olho, que quer fiscalizar, que quer saber o que está sendo feito e quer manifestar a sua insatisfação. E ela precisa de um feedback para isso, para esse processo efetivamente acontecer de diálogo, né? E legitimar essas decisões que vão ser e que estão sendo tomadas. A segunda coisa, aí, recuperando um pouco o que a deputada falou, é a questão da educação, porque eu recebi um e-mail que está sendo repassado por muitas pessoas, por uma mãe de ensino médio, pedindo ajuda para nós lá, cientistas políticos também, que ela não conseguia conversar com os filhos sobre o que estava acontecendo porque eles não tinham base na escola, ensino médio, né? Para discutir. Eles não entendiam que era político, que era uma questão de Estado, o que é que estava em jogo, quem tem o papel de quê, que isso não é colocado devidamente nas escolas. E eu acho que falta realmente a exploração desse conteúdo, falta nossas crianças e adolescentes entenderem a política como algo natural na vida delas, né? De que elas dependem para existir e agir em sociedade. Deputada professora Doria Rezende. A minha esperança é a educação. Eu acredito que é nesse espaço, né, da escola e da educação no sentido mais amplo, em que eu vou aprender a entender o outro como próximo, que tem que ser respeitado, que existe um pensamento que pode ser diferente do meu, nem por isso é pior ou melhor do que o meu. E eu vejo com uma expectativa, num momento em que o país está discutindo uma nova base para educacional, curricular, um novo formato de formação de professores e a necessidade de quebrar essa cadeia que estão tentando colocar hoje na escola, em que a escola não pode debater as diferenças, a diversidade. Esse é um cuidado que nós temos que estar alerta, porque se no espaço em que uma criança que fica dos 4 anos aos 17 no espaço de escola, uma escola de tempo integral, se essas relações nas escolas não forem reconstruídas, que tipo de cidadão nós vamos formar dentro do espaço da escola? Então, eu acho que é um momento extremamente rico e que a gente tem que estar atento.
E acho que é possível sim, porque é nesse espaço de educação, de enxergar a política, de valorizar e acreditar nos processos e nas instituições, que eu posso dizer que eu acho que a gente precisa recuperar essa crença e ter esse cuidado, porque quando eu não acredito, a resposta pode ser numa ditadura ou até defender modelos que em sanidade mental nunca nós iríamos pensar que pudesse ser a solução. Bom, muito obrigada aos nossos convidados. Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever esse ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. E eu gostaria de lembrar a frase de a ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz, muito apropriada para esse horário. Não vale a pena estragar boa ceia por causa de má política. Obrigada pela audiência e até a próxima.